Olá, crianças! Vamos para mais um dia de aula? Estão preparados? Então vamos lá para a nossa primeira aula do segundo bimestre, que será de História. Peguem o livro de vocês e coloquem na página 309, onde o nosso assunto é o Antigo Egito. Vamos falar das primeiras cidades nas margens de grandes rios. As primeiras cidades nas margens de grandes rios. Acompanhem a leitura. Quando os primeiros grupos humanos descobriram a agricultura, eles puderam se fixar em determinados locais, construindo povoados e vilas, porque não precisavam mais deslocar-se de região em busca de alimentos. Deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Mas o que é nômade e o que é sedentário? Então vamos lá. Nômade é uma pessoa que está sempre se mudando de um local para o outro, ou seja, não tem um lugar fixo. Já os sedentários permanecem em um lugar por muito mais tempo, ou seja, possuem um lugar fixo, certo? Vamos continuar a leitura. Pelos estudos da arqueologia, sabemos que os núcleos urbanos, isto é, as primeiras cidades, surgiram nas proximidades de grandes rios, porque eram as áreas mais férteis, mais favoráveis para o plantio. Isso aconteceu em uma grande área que vai do norte, nordeste da África, onde se formou o povo egípcio, nas margens do rio Nilo, até o Oriente Médio e a parte da Ásia, onde surgiram os primeiros mesopotâmicos, isto é, os povos que viviam na Mesopotâmica, entre os rios Tigre e Eufrates. Costuma-se chamar essa área de crescente fértil, pois o mapa tem a forma de uma lua crescente. Observem esse mapa, as primeiras cidades. Vocês também podem observar que eu tenho uma imagem da antiga Mesopotâmica, certo? Então vamos ao mapa. O surgimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações. Observem no mapa que eu tenho de verde o Egito, Vale do Rio Nilo. Eu tenho de roxo Mesopotâmica, vales do Tigre e Eufrates. Eu tenho de laranja a Índia, Vale do Indo. Eu também tenho de vermelho a China, Vale do Rio Amarelo. Vocês podem observar no mapa que as cores estão marcando o surgimento dessas cidades. Agora, crianças, vocês irão resolver as questões que está na página 310. Não esqueçam de observar a imagem que está na página 309 para poder resolver as questões que está na página 310, certo? E vamos continuar a nossa aula. E o nosso próximo assunto vai ser um povo antigo da África. Um povo antigo da África, egípcios. Na África, há cerca de 4.000 anos, começaram a surgir povoados às margens de um grande rio,
que nasce na região onde hoje é o país Uganda, no nordeste do país. Vamos observar o mapa e a foto de satélite, certo? A imagem de satélite está o rio Nilo, Egito. Essa foto é de 2016. Já no mapa do Nordeste da África, está mostrando o rio Nilo com os países atuais. Eu posso observar nesse mapa que eu tenho Líbia, Alexandria, Cairo, Egito, Assuã, Sudão. Então, meus amores, vamos continuar com a nossa leitura. Observe o rio Nilo no nordeste da África. O rio Nilo, que é o maior do mundo, tem 6.650 quilômetros de extensão. Nasce no Lago Vitória. Segue por Uganda, Sudão do Sul e Sudão. Prossegue até o Cairo, no Egito, onde forma o delta do Nilo, que deságua no mar Mediterrâneo. Esse rio sofre enchentes periódicas na época das chuvas. E essa época é de junho a setembro. E as inundações atingem largas porções de terra nas margens. Na vazante, por exemplo, ao retornar ao leito normal, as águas deixam um lodo muito rico em nutrientes. E esses nutrientes favorecem a agricultura. Continuando a leitura, na página 311. Vamos lá. Assim, para as pessoas que viviam ao longo do Nilo, havia abundância de alimentos, pois, além dos produtos agrícolas, elas podiam contar com a fartura de peixes, aves e outros animais que viviam no rio em meio à vegetação próxima. Começaram a praticar a pecuária, criando animais para o consumo e para utilizar no transporte. Observe a imagem que mostra um modelo de aração, madeira pintada, início do Império Médio, cerca de 1950 a.C., procedência desconhecida, Museu Britânico. Para melhorar ainda mais o cultivo, abriram canais de irrigação que levavam as águas do rio Nilo a pontos mais distantes das plantações. Também aprenderam a construir diques. Nessa época, cultivavam cereais, oliveiras, linho, papiro, frutas e legumes variados. O rio servia de meio de comunicação, pois nele se navegava de povoado em povoado. As técnicas de navegação, desse modo, se desenvolveram antigo papiro egípcio, com o desenho de uma embarcação usada no rio Nilo. Observe a imagem
de um antigo papiro egípcio, com o desenho de uma embarcação usada no rio Nilo. Para controlar a quantidade das colheitas, o número de cabeças de gados e outros detalhes da produção, os egípcios desenvolveram um sistema de escrita baseado em desenhos que representavam as palavras. Essa escrita evoluiu até o uso dos hieróglifos. Até o século XIX, a escrita hieroglífica era um mistério para os pesquisadores, mas, finalmente, ela foi decifrada por um cientista francês que estudou uma pedra encontrada no Egito, na cidade de Roseta, onde havia inscrições em grego, hieroglífica e demótica, que era a escrita mais popular do Egito. Por isso, essa pedra ficou conhecida como Pedra de Roseta. Com a escrita, outros avanços ocorreram na matemática, na engenharia, na agricultura, na medicina, à medida que a sociedade foi se tornando mais complexa. Os povoados prosperaram, tornando-se cidades onde viviam artesãos, comerciantes, agricultores, funcionários públicos, sacerdotes e guerreiros. Inicialmente, eram cidades independentes, chefiadas por pessoas mais velhas ou originárias das famílias mais antigas. Com o passar do tempo, essas cidades, que eram chamadas de nomos, foram se unindo. Primeiro, houve união entre os nomos do norte e os nomos do sul, tornando dois reinados. Mais tarde, os nomos do norte e os nomos do sul uniram-se em um único império, sob o domínio de um governante que tinha o título de faraó. Assim, nasceu o Império Egípcio, ou Egito, que foi um dos mais poderosos na antiguidade. Certo, crianças? Agora, resolvam a atividade da página 312, certo? Até a próxima aula!